Privilégio estar aqui essa noite, podendo compartilhar uma porção da palavra do Senhor, e eu sempre acho que há uma responsabilidade maior do que qualquer um de nós possa cumprir, porque essa palavra tem o propósito de fazer tantas coisas, de mudar, de transformar, de mudar eternamente, de desafiar, de impactar, de exortar, de incentivar. Então é sempre um desafio muito maior do que o que a gente pode cumprir. Queria que você, dentro do possível, possa ir abrindo sua Bíblia em 2º livro de Reis, por favor, capítulo 5. 2º Reis, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo nesse livro, eu quero colocar para você o porquê da minha decisão de trazer uma reflexão sobre uma história tão conhecida. História de Naamã. Quem aqui conhece a história de Naamã? Só para ver se eu estou certo, que ela é muito conhecida. Ok, já devem ter ouvido muitos sermões sobre esse personagem. Mas por que eu achei relevante, importante refletir sobre Naamã essa noite? Por causa da grande luta do estético e do ético. A grande questão do dia de hoje. Por exemplo, quem compartilhou uma foto aí na rede social essa semana, em qualquer delas? Geralmente a gente escolhe a melhor foto, o melhor ângulo, o melhor brilho. Faz tempo que eu não vejo aquelas fotos sem filtro, viu, meus irmãos? Mostrando geralmente o nosso melhor. Essa sociedade do estético é essa sociedade que nos faz mostrar sempre a beleza, o exterior. Às vezes ela falha em nos fazer refletir sobre o nosso interior. É por esse caminho que eu quero ir com você hoje, pensando em Naamã, uma história incrível, um personagem incrível. Vamos lá? Eu vou ler aqui na tradução linguagem NVI, desculpe. A partir do versículo 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Olha que interessante essa carta, irmãos. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz
que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos, oportunidade que temos de reunidos te cultuar, privilégio que temos de ter histórias tão especiais como essa. Pedimos ao Senhor que nos fale ao coração pela Tua graça nessa noite, que o Senhor não atente para a minha limitação, que o Senhor não atente para os nossos pecados, mas que o Senhor nos fale poderosamente, porque precisamos ouvir a Sua voz, Pai. Oramos nesse sentido no nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, estamos diante de um homem honrado, um homem importante, um comandante do exército do rei da Síria, um herói de guerra. A Bíblia usa características para mostrar o quanto esse homem era importante e honrado, o quanto esse homem era benquisto, o quanto esse homem era amado, o quanto esse homem era importante para a Síria. Provavelmente, todos os dias ele aparecia no Jornal Nacional da Síria, viu, meus irmãos? Era um homem da mídia, com certeza. Um homem que, de repente, muito provavelmente não poderia estar tão tranquilo e sozinho às ruas, porque era um herói nacional, ministro de guerra, homem corajoso, homem que o povo amava, viu? Enquanto aqui a gente gosta de Neymar, lá eles gostavam de Naamã, tudo com N, meus irmãos, muito parecido, né? Um homem amado, honrado, e que o povo admirava, porque era um homem cheio de condecorações, cheio de vitória, um homem que havia ganhado muitas batalhas, e com certeza isso fazia diferença para aquela época. Um vencedor de guerra naquela época era muito amado, era colocado num patamar extraordinário, em algumas culturas colocado a patamar de Deus, um homem muito especial. Mas não era amado apenas pelo povo, pelo que fazia. O texto bíblico diz que ele também tinha o amor e a admiração do seu Senhor. Ele era um homem também importante para aqueles que conviviam com ele. Não apenas um guerreiro, mas um homem que com certeza fazia diferença, ocupando o primeiro escalão do governo, o braço direito do rei. Era de fato o grande ídolo daquela nação, o homem aplaudido naquelas praças, estava no topo da fama e no melhor do seu momento pessoal. Estava vivendo na crista da onda, como um caiçara gosta de dizer, viu, meus irmãos? Estava vivendo tempos muito especiais. Mas a vida para ele não estava fácil. Apesar de todo esse glamour, de todo esse respeito e de toda essa capacidade, não por acaso ele era esse homem, ele era um homem leproso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre lepra daqui a pouco. Só guarda essa informação na sua cabeça. Apesar de toda a honra, de todo o glamour, de todo o amor de todos por ele, era um homem leproso. Voltando ao versículo 1, o texto diz para a gente que ele era um homem abençoado por Deus. Você consegue ler aí na sua Bíblia? Na verdade, na minha tradução é porque ele era abençoado pelo Senhor. O Senhor lhe dera vitórias. Esse Senhor, na minha Bíblia, como na sua, está em letra maiúscula. E aqui entra um dilema importante. Os comentaristas divergem muito sobre esse texto, viu? Mas o que eu entendo aqui é que o Senhor, o Deus, o nosso Deus, o Deus a qual servimos, já conduzia a vida de Naamã. Naamã era um idólatra, sim, ainda não conhecia o Deus verdadeiro, mas Deus já imputava vitórias a ele e à Síria. E aí você pode estar pensando, mas espera aí, Alípio, a Síria não derrotou Israel, o povo de Deus? A Síria não subjugou o povo de Deus? Como você pode dizer que o Senhor estava à frente disso? Que o Senhor dera vitórias a Naamã? Meus irmãos, é muito simples para mim. O povo de Deus havia falhado na sua missão de ser luz, de apontar a direção, de ser servo de verdade, de estar diante do seu Deus. O povo de Deus havia sucumbido de um relacionamento sério e profundo com Deus. Ele era sim inimigo de Israel, mas como em outros momentos,
Deus usa a vida de Naamã para levar Israel à reflexão, para que Israel percebesse que andar longe de Deus não é um bom caminho, não é uma boa escolha, não deve ser a escolha de Israel e não deve ser a escolha de cada um de nós. Ele era alguém que, quando pegou lepra, na teologia de alguns, poderia se encaixar que ele estava sendo punido por mexer com o povo de Deus. Também não creio assim. Alguns podem pensar assim: olha lá, ele subjugou Israel, ele fez escravos de Israel, tinha uma menina escrava em sua casa. Olha lá o que dá mexer com o povo de Deus. Na verdade, aquele povo de Deus estava muito longe de Deus, adorava a Deus apenas com os lábios. Havia sim profeta lá, e vimos isso no texto. Mas na verdade a maioria daquelas pessoas já tinham virado as costas para Deus. Para alguns poderiam orar Naamã, com uma leitura muito simples e dizer assim: já sei, essa lepra é resultado dos seus padrões religiosos, é resultado do que ele tem feito com o povo de Deus. Mas na verdade, eu vejo Deus conduzindo a vida de Naamã em todo o tempo. A lepra naquele tempo era uma doença com estigma de morte, uma das piores doenças que alguém poderia ter. E muito provavelmente, ao ler esse texto, muitas pessoas se depararam com muitas perguntas. Mas eu creio sim, e o texto diz isso, que o Senhor já conduzia a vida de Naamã, e a gente já vai entender por quê. Mas voltando, era um homem leproso, sofria dessa terrível doença. E aí eu queria colocar você no cenário. Eu não sei se você é bom em tentar se colocar no lugar das pessoas. Eu não sei se você tem facilidade de tentar se colocar no lugar de Naamã. Mas imagina um homem com sucesso público, honrado por onde passava, o general de guerra, o homem forte, o homem estrategista que levou a Síria a muitas vitórias. Publicamente, um sucesso. Mas pessoalmente, um fracasso. Um herói, quando colocava sua armadura, quando colocava sua roupa de soldado. Mas quando tirava essa mesma roupa dentro da sua casa, ele percebia todas as suas fraquezas. Na intimidade, um leproso, um herói publicamente, mas na intimidade, um leproso. Talvez Naamã seja o retrato de muitos de nós. E é por isso que eu disse que eu queria falar sobre o ético e o estético. Talvez muitos de nós gostemos de aparecer com sorrisos, colocar as nossas melhores roupas, nos fazer de bonzinhos, sermos gente boa com todo mundo aparentemente. Mas talvez na intimidade, no dia a dia, quando arrancamos as nossas máscaras, quando tiramos as nossas armaduras, talvez não sejamos bem assim. Às vezes, muitos de nós, vencedores do nosso trabalho, nos estudos, reconhecido, cheio de sucesso, prestigiado. Mas quando a gente tira essa capa, talvez vejamos coisas que não gostamos de ver. E na verdade, a minha tese é que a gente quase não vê as nossas lepras, a gente quase não vê as nossas feridas, a gente quase não vê os nossos problemas. A gente senta no banquinho do julgamento e consegue ver o problema do outro. E isso é muito simples de entender. De duas dores, a gente sempre vai escolher a que dói menos. E a que dói menos é olhar o erro do outro, é perceber como o outro é mau, é perceber como o outro é leproso, é perceber que o outro é um problema. Eu acho engraçado, falando em rede social, alguns compartilhamentos de rede social. Tem uns que assim, mais ou menos assim, eu tenho poucos amigos ou quase nenhum, porque todo mundo é falso. E todo mundo compartilha que todo mundo é falso. E quando eu vejo, não sobrou ninguém. Eu tenho uma ilustração que eu faço sempre, e sempre vou fazer, e queria que você participasse disso agora. Veja que coisa engraçada. Quem aqui gosta que as pessoas falem mal de si, levanta a mão. Fica feliz, alguém falou mal de mim, eu sento com ela para falar junto. Hein? Amém, misericórdia? Alguém? Ninguém? Então vamos para a segunda parte. Quem não falou mal de ninguém nos últimos tempos, ou quem nunca falou mal de ninguém, também levanta a mão.
Quero lembrar que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Entende como a gente é? Entende que a gente enxerga sempre o problema do outro? O outro é o leproso, o outro é o problema. Só eu sou gente boa, só eu tenho amigos falsos. E isso é muito interessante de observar. Mas Naamã não conseguia esconder de si as suas dores, não conseguia esconder de si a sua lepra, não conseguia deixar de perceber a doença que lhe assolava. E isso é bom, porque a minha tese é a seguinte, meus irmãos: precisamos diagnosticar as nossas doenças espirituais, precisamos diagnosticar os nossos pecados, as áreas sensíveis da nossa vida. Quanto tempo faz que você não vira o olhar para você mesmo, para de olhar para o outro, olhar para você mesmo e percebe quantas coisas precisam mudar? Quanto tempo faz que você não faz isso? Quanto tempo faz que você não para um pouco, respira, vai para frente do espelho e começa a se ver de fato? Quanto tempo faz que você não reflete sobre as suas próprias doenças, sobre os seus próprios pecados, sobre as áreas da sua vida que precisam de transformação? Geralmente, sabe o que a gente quer fazer, meus irmãos? A gente quer mudar o outro. Você é assim também ou só eu? Assim? É? Sim? Estou conseguindo mais adeptos aqui, amém? Pode baixar o braço, amém? A gente quer mudar o outro. Invariavelmente, isso a psicologia explica de uma forma tão bonita. O erro que a gente enxerga no outro, muito provavelmente é o erro que tem dentro da gente, viu, meus irmãos? Então, vamos fazer como Naamã, ficar atentos às nossas doenças. Naamã talvez estivesse na nossa frente, porque ele conseguia enxergá-la, ele conseguia reconhecê-la, ele conseguia falar sobre ela. Mas ele pega uma doença que dá uma grande ilustração aqui para a gente. Ele pega a lepra, o que eu disse, a pior doença daquele tempo. Na verdade, há pouco tempo atrás ainda tínhamos os leprosários, lugares onde os leprosos ficavam sós, isolados. A lepra era uma doença de morte, onde as pessoas que eram contaminadas por ela eram obrigadas a viver só, isolada da maioria. E a lepra, ela lembra a gente de alguns conceitos importantes. Ela pode ser comparada, na verdade, com alguns conceitos importantes. A lepra, ela pode ser comparada com o pecado e com a religiosidade. Deixa eu conceituar a religiosidade, que eu sei que pecado você tem o conceito. Religiosidade é viver uma vida não verdadeira, é viver pautado em uma matemática do que eu faço de bom, menos o que eu faço de ruim. É tentar entender o meu relacionamento com Deus a partir do que faço. É tentar entender o outro menor do que eu. Religioso sempre acha que ele é melhor, mais importante, mais espiritual que todo mundo. A religiosidade aqui pode ser comparada com a lepra, tanto quanto o pecado. Por exemplo, a lepra causava separação. As pessoas iam para os lugares distantes da cidade. O leproso tinha que ser tirado da família, da sociedade, jogado numa caverna, jogado numa aldeia de leprosos. E o pecado também separa o homem de Deus. O pecado deixa o homem distante de um relacionamento profundo de Deus. E a religiosidade, sabe de quem ela separa o homem? Do outro, das pessoas. O religioso se acha tão melhor do que o outro que não se relaciona com ele. Ou que se relaciona com ele numa relação de eu sou melhor que você. Eu sou mais espiritual que você. Eu me relaciono com Deus muito melhor do que você. A lepra, meus irmãos, ela insensibiliza. E o pecado faz isso. O pecador vai ficando cauterizado, ele não enxerga mais onde tem errado, a sua alma fica calcificada. Mas o religioso também fica insensível. O religioso dificilmente conseguirá reconhecer suas fraquezas. Vocês lembram do irmão do filho pródigo, o irmão que ficou? Que não conseguiu receber o irmão que veio, que não conseguiu amar o irmão que voltou para casa e que se achava melhor que ele? É mais ou menos isso, é mais ou menos dessa forma, é assim mais ou menos que as coisas caminham. A lepra, ela deforma, a hanseníase deforma.
E o pecado também faz isso com a gente. Ele tira a nossa imagodeia, ele tira a nossa imagem de Deus, ele retira o que temos de melhor. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e quando vamos nos envolvendo no pecado, vamos nos distanciando disso, vamos ficando longe disso, e nos faz ser aquilo que não fomos criados para ser. Mas sabe, meus irmãos, a religiosidade também deforma. O religioso acha que pode se achegar a Deus pelas suas obras, pelos seus grandes feitos. Geralmente o religioso tem uma cadernetinha de coisas que ele fez para Deus. Ele tem uma conta matemática, e isso o leva a se achar melhor do que o outro. Isso é destruição pura. Isso é destruição pura. A lepra contamina, ela é contagiosa. E o pecado é a mesma coisa. Ele pega, ele faz mal. Deixa eu dizer uma coisa aqui, tem jovens e adolescentes aqui agora? Fuja das más influências. Fuja daquelas pessoas que querem te levar a fazer coisas que não estão no conceito da sua vida e da sua família, porque devagarzinho elas conseguirão te levar e te influenciar a fazer coisas que você não gostaria de fazer. O pecado é assim, como a lepra. Mas a religiosidade também contamina. E quando encontramos pessoas religiosas, elas parecem que se atraem e começam a competir para saber quem é mais religioso, quem é mais importante na presença do Pai. E por último, a lepra mata. Uma doença incurável, como o pecado que é mortal. Por isso essa noite, abrindo um parênteses aqui, se você, ao ver a história de Naamã, como eu disse, conseguiu tirar as suas armaduras, as suas roupas de soldados, e conseguiu enxergar coisas na sua vida que não condizem com a vida de um servo de Deus, se afasta disso, porque isso vai te matar se você não se afastar. Isso vai te destruir. A intenção do pecado é jogar você no pó, é acabar com a sua vida, é fazer você ser quem você não é levar você à destruição. O fim é amargoso. Por isso, arrependa-se essa noite. Eu vou falar essa palavra algumas vezes. Arrependa-se, arrependa-se. Só há um remédio, tanto para a lepra, quanto para a religiosidade, quanto para o pecado, que é Cristo, Senhor das nossas vidas, capaz de curar tudo isso. Ele vivia o dilema da lepra, com todas as coisas que a lepra trazia. Mas ele vivia outros dilemas. Quais? Por exemplo, o dilema da duplicidade. Toda vez que ele chegava em casa, tirava a sua roupa, ele não podia abraçar os seus filhos, a sua esposa, doença extremamente contagiosa. Ele enxergava as suas máculas, lá fora um vencedor, em casa um derrotado, lá fora um homem admirado, em casa um homem doente. E essas máscaras, elas são estimuladas pela sociedade. Como eu disse aqui, o dilema do estético e do ético. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém contando os seus defeitos numa rede social. Por falar nisso, se alguém viu, me conta, que eu quero ler alguém que tenha feito isso. Faz muito tempo que numa reunião de oração eu não vejo alguém dizendo: olha pastor, eu estou aqui com esse problema, eu estou aqui vivendo esse dilema. Eu só vejo heróis na minha frente, pessoas querendo ser de verdade aquilo que não são, porque sabemos que não vencemos sempre e que não somos sempre aquilo que gostaríamos de ser. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, espero não te escandalizar, lá vou eu com as minhas histórias. Morando em Cubatão, pastoreando a primeira igreja batista de Cubatão, um ministério abençoado lá, viu, meus irmãos? Como eu fui feliz naquele lugar. E eu tinha brigado muito feio com a minha esposa. Não faça isso em casa, tá? Em nome de Jesus, amém? Misericórdia. Eu sei que você nunca fez, amém? Ninguém falou amém, não? Então eu não estou tão ruim aqui. Eu tinha brigado muito feio com a minha esposa. Irmãos, daquelas brigas que passaram vários pensamentos ruins na minha cabeça. E aí essa briga terminou. E sabe que pastor tem que manter
A fama de pastor, né? Eu brigava assim, você não pode fazer assim comigo. E ela, você que não pode. E aí eu saio um pouco de casa para espairecer, morava numa casa. Quando saio no portão, a minha vizinha, uma mulher santa, chamada Juditinha. A Juditinha era uma mulher abençoada. Ela me chama e fala, meu pastor querido, vem aqui que eu quero conversar com você. Eu disse, que foi, querida? Ela disse, eu quero te elogiar, pastor. Eu falei, me elogiar? Fiquei pensando, será que ela ouviu alguma coisa? Vai começar com um elogio para depois me dar uma cajadada? Ela disse, não, eu quero elogiar você. Que família linda você tem. Como vocês são abençoados. Eu nunca vejo vocês brigando. Eu nunca vejo essa família ter problema. Você sempre está com um sorriso no rosto. Pastor, como é bom morar do lado de um pastor. Eu olhei para a Juditinha e falei, comigo em pensamento, em respeito à fé dela, essa forma tão amorosa como ela está me enxergando, eu não vou contar isso para ela agora. Mas eu me senti muito mal, porque era o dilema do estético e do ético. Eu quase que aceitando rótulos que não eram verdadeiros. Eles eram na maioria das vezes, naquele momento não estava sendo. Eu quase aceitando que realmente eu nunca brigava com a minha esposa. E a vida é assim. Juditinha, se você está nos assistindo agora, você sabe, viu? Irmãos, é assim, o dilema. Mas às vezes isso acontece na igreja, viu? Gente que vem aqui, levanta as mãos, fecha os olhos, chega a quase flutuar nos momentos de adoração e de louvor. Mas e a vida? E o dia a dia? E como é a sua vida no que vale, vivendo o evangelho por onde você anda, vivendo o evangelho por onde você vai? O que é a sua vida nos lugares onde você passa? O que as pessoas têm a dizer de você? Se a gente pegasse uma foto, um filmezinho de você adorando aqui e desse para todo mundo que te conhece ver, condizeria a imagem de você aqui adorando ao Senhor, na presença do Senhor, com o que você é de verdade? Sim ou não? Eu vou entender essa falta de resposta como não sei. Naamã vivia o problema da duplicidade. Um problema, meus irmãos, que nós devemos fugir. Nós devemos viver a autenticidade, a verdade. Reconhecer as nossas fraquezas e trabalhar em cima delas. Quem é você? É o soldado bem vestido? Ou é alguém que está cheio de doenças por trás dessa aparência bonita? Quem é você? Naamã então ouve daquela menina. A menina conta para sua esposa, a esposa conta para ele que lá em Israel tinha um Deus, tinha um profeta. E ele caminha na direção daquele lugar, conversa com o seu Senhor e vai em direção à sua cura. E ele com certeza vai cheio de planos de quem é militar, cabeça de militar, cabeça hierárquica. O que ele leva para resolver o seu problema? Dinheiro e uma carta do rei. Dinheiro e uma carta do rei. E a primeira coisa que ele faz é se apresentar ao rei e dizer assim: olha, eu tenho aqui uma carta do meu Senhor, por favor leia. O texto bíblico mostra para a gente que o conteúdo da carta é mais ou menos o seguinte: olha, eu mando essa carta para que meu servo seja curado. E no reino de Deus, a gente precisa entender que algumas coisas nunca vão dar certo. Primeira coisa que ele precisou perceber é que a medicina tinha limitações. Já se falava em medicina no tempo de Naamã, fórmulas médicas, em remédios, sim, mas não conseguiam curar a lepra. A lepra era como a própria morte. O que o homem do tempo dele pensava sobre a lepra? Só Deus pode resolver esse problema. Quando ele chega ao rei,
O texto bíblico no versículo 7 diz para a gente que o rei rasga as vestes. E isso é interessante porque é um sinal de quem não tem esperança, não tem o que fazer, não consegue resolver a situação. E o rei de fato não podia resolver aquilo. O dinheiro que ele levou não podia comprar a sua cura. E é bom a gente saber, meus irmãos, que o dinheiro não compra tudo. E eu quero dizer mais uma coisa para você: o dinheiro compra coisas que não são as mais importantes. Concorda comigo ou discorda de mim? Guarda essa frase com você. Lembre sempre disso. O dinheiro compra coisas que não são tão importantes. As mais importantes o dinheiro não compra. As coisas mais importantes da vida o dinheiro não compra. Guarda essa frase no seu coração, ela vai te ajudar algum dia. Porque ela já me ajudou muitas vezes. Ele pôde perceber que o dinheiro não comprava tudo. Ao chegar lá, rei para rei, ele percebeu que política também não resolvia as coisas. O poder humano é limitado. O rei da Síria pensou que uma carta dele podia resolver o problema, uma canetada dele, mas não é assim. A agenda de Deus não está debaixo da política. Na verdade, eu fico um pouco escandalizado quando eu vejo a dimensão da discussão política do povo de Deus. Eu fico meio escandalizado. Eu entendo quando leio, pastores, veja se estou certo. Quando leio o povo de Deus, a forma como discutem política, eu vejo, a minha leitura é que eles estão pondo toda a confiança na política, como se a política fosse mudar alguma coisa. A política que nós temos que lutar é pela política da implementação do reino de Deus. Por essa temos que dar a vida, por essa temos que dar o sangue, por essa temos que brigar. Eu vejo lá, irmãos, eu sou PT, eu sou PSDB, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, e eu fico pensando, eu sou Cristo. Toda vez que eu vejo essas discussões, eu fico pensando, eu sou Cristo. Eu quero é Cristo, eu quero o governo de Cristo. Eu quero Cristo agindo em nosso país. Estamos iludidos se pensamos que teremos alguém resolvendo os nossos problemas. Estamos iludidos achando e colocando a nossa confiança em homens. Quando você pensar em política, por favor, ore pelo seu país. Ore para que o Senhor tome a direção desse país. Ore para que Ele reja esse país. Ore para que Ele seja o nosso grande Senhor, o Senhor do Brasil. Quando o rei recebe a carta, ele rasga as vestes, porque ele sabe que ele não pode fazer muita coisa. O texto bíblico conta pra gente que então o profeta ficou sabendo que tinha lá um homem leproso e um rei numa situação difícil, o rei numa situação que ele não podia fazer muita coisa, e o profeta diz assim: manda esse homem para cá, e ele saberá que tem um profeta aqui, que tem um profeta do Deus verdadeiro, manda esse homem para cá. E Eliseu então manda esse recado para o rei, e o rei manda Naamã até Eliseu. Meus irmãos, eu acho muito gostoso esse texto, a forma como Eliseu não recebeu Naamã. Ele não pôs tapetes vermelhos, ele não anunciou no jornal de Samaria, ele não atendeu o general com pompa. E na verdade o texto mostra para a gente que essa era a expectativa do general. Ele não tocou trombetas, não fez cerimônias, ritos, ele não fez nada disso. Na verdade ele nem sai para olhar nos olhos do general, ele nem sai para conversar com ele manda um dos seus servos. E aí eu vejo uma coisa interessante diante desse milagre. A importância de Naamã descer do pedestal, quebrar o seu orgulho, de entender que ele era general lá na terra dele. Diante de Deus ele precisava quebrar o seu coração, diante de Deus ele precisava se quebrantar, se ajoelhar. Antes da cura da lepra, Naamã precisava ser humilde. Antes da cura dos seus pecados, você também precisa ser. Você precisa reconhecer que precisa de Cristo. Você precisa reconhecer que não pode. Você precisa reconhecer que precisa do socorro que vem do Senhor. Você precisa olhar para o Senhor e dizer: eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de Ti.
Jesus valoriza tanto a humildade que ele chama de bem-aventurados os humildes. Segunda coisa que Naamã teve que perceber é que não apenas o seu corpo tinha lepra, mas o seu coração também. Mesmo doente, ele esperava uma comitiva para recebê-lo. Esperava que ele fosse recebido de uma forma honrosa. Ele precisava parar de olhar para os seus títulos, ele precisava parar de olhar para os seus diplomas, ele precisava parar de olhar para as suas medalhas, ele precisava parar de olhar para as suas insígnias e precisava se quebrantar diante do Senhor. Além da lepra, meus irmãos, Naamã precisava ser curado do orgulho. E sabe que esse é um pecado terrível. Pessoas orgulhosas não conseguem depender de Deus, não conseguem reconhecer suas limitações, não conseguem dizer eu errei, não conseguem dizer eu tenho doença. Naamã precisava ser curado do seu coração, e por isso passa esse processo. E aí, Eliseu dá uma tarefa para ele. Eu não sei se você já pensou no porquê dessa tarefa. Naamã vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Estive lá no Rio Jordão há pouco tempo. Realmente é um riozinho do doce, meus irmãos. Realmente, Naamã tinha razão. É um rio muito pequeno, sujo. Um lugar que você fala assim, eu vou lá para quê? Se no meu lugar, se na minha cidade, se na minha terra, tem rios melhores. Eu fico pensando que aqui tem algumas implicações. A primeira delas, ele precisava, diante das pessoas, diante dos soldados, arrancar as suas vestes e mostrar as suas feridas. Reconhecer diante das pessoas, admitir diante das pessoas, admitir diante dos seus soldados que ele precisava de cura. Quero perguntar aqui para você, quantas vezes você admitiu diante de Deus que você precisa de cura em alguma área da sua vida? Quantas vezes você foi capaz de arrancar as suas vestes e dizer assim, essa área aqui eu preciso do teu toque, nessa doença aqui, eu preciso contar contigo. Naamã precisava naquele momento pôr um ponto final na sua vida dupla e deixar para trás o tempo da aparência, do estético. E o processo de cura com relação ao pecado começa ali, no momento em que reconhecemos, no momento em que apresentamos as nossas falhas e defeitos, no momento em que temos coragem de dizer, está aqui o problema. O problema de Naamã eram suas vestes, as suas armaduras, o seu uniforme. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você, bem baixinho para ninguém nos ouvir. Você se esconde também? Atrás do quê? Não vale a pena. Não vale a pena jogar a sujeira para baixo do tapete. Não vale a pena fingir que somos o que não somos. Não vale a pena tentar manter o estético, tentar manter a fama, tentar manter a aparência, porque isso irá nos matar e nos destruir. A doença não será curada. E vamos a passos largos para a destruição quando fazemos assim. O cantor secular disse uma frase muito forte, pequena frase da música dele. Ele diz assim, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Essa noite eu gostaria que você contemplasse o mundo a partir de você. Que você olhasse para o mundo a partir do que você vê em si.
e que você me respondesse: o mundo está saudável ou o mundo está doente? Naamã precisou viver um tempo como esse, mesmo enfrentando a dor, mesmo enfrentando a tristeza, de enxergar profundamente seus pecados e limitações. Mas o texto não acaba aqui e é extraordinário. Naamã, aquele dia, experimenta uma cura maravilhosa, versos 14 a 19, foi completamente curado, completamente purificado. Ele sarou de sua lepra, não por causa da água milagrosa do Jordão, meus irmãos, mas porque se humilhou diante de Deus, buscou a Deus e resolveu, a partir daquele momento, servir a Deus. Talvez você tenha vindo para cá como Naamã, tentando esconder coisas para que ninguém veja, mas eu quero te dar uma notícia muito boa. Hoje você pode sair daqui curado, meu irmão. Hoje você pode sair daqui tocado. O Senhor que curou Naamã naquele dia está aqui, pronto a tocar na sua vida e fazer dela uma vida diferente, e fazer dela uma vida especial, maravilhosa, e fazer de você alguém sem medo de mostrar quem é, sem culpa e sem destruição. Você pode ser curado, liberto, perdoado. Naamã rendeu-se ao único Deus vivo e verdadeiro. E eu não sei se você já fez isso, mas se não fez, você precisa tomar essa decisão. Você precisa um dia reconhecer que precisa desse Deus, e que Ele tem poder para curar da sua vida, o seu coração, para trabalhar nas suas chagas, nas suas doenças. Naamã desiste das suas crenças pagãs, e aquele dia foi um divisor de águas na vida dele. Meus irmãos, todo pregador, todo ele, pastor Alex pregou aqui de manhã, pastor Wagner prega aqui todo domingo, todo pregador que sobe aqui para pregar, um dos pedidos dele é: Senhor, faça da mensagem que o Senhor me deu, da mensagem que será pregada, o divisor de águas na vida de alguém. Faça dessa noite um divisor de águas na vida de alguém, transforme a vida de alguém, e hoje pode ser um divisor de águas na sua vida, como um dia foi na minha e de muitos aqui. Aquele dia foi um dia importante para Naamã, porque ele experimentou profunda conversão. Amém, irmãos? Mas eu quero encerrar te contando uma coisa que eu não sei se já contaram. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas eu quero dizer que você que já ouviu várias vezes a história de Naamã, talvez não tenha ouvido a história da pessoa mais importante desse texto. Talvez você não tenha ouvido a história da pessoa que fez a diferença de verdade nesse texto. Foi o profeta? Oi? Foi uma menina. Uma menina que a gente não sabe nem o nome, meus irmãos. Uma menina levada escrava para a casa de Naamã. Naamã, general de guerra, responsável pela guerra, responsável por destruir as outras nações, por esfacelar as nações, muito provavelmente responsável por tirar aquela menina pequena, menina nova, pelo texto é essa a impressão que a gente tem, aquela menina da mão dos seus pais, do seu país, do seu estado, uma menina escrava na casa dele. Olhando para aquele general de guerra, o responsável pela sua escravidão. Se você fosse aquela menina, o que você faria? Olharia para ele com lepra e diria: tomara que morra? Não, meus irmãos, você não faria isso. Se você fosse aquela menina, como estaria o seu coração em relação a Naamã? Qual seria a sua postura? Como você se sentiria em relação ao general que destruiu o seu país, a sua nação, a sua família e ainda te levou escrava? Essa história poderia não ser contada aqui essa noite, se naquele lugar não tivesse uma menina que não guardou rancor, uma menina que resolveu amar o inimigo, uma menina que falou: eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou. Uma menina que resolveu romper com o passado. Ah, como o passado tem destruído pessoas, meu irmão.
Ela resolveu romper com isso. Uma menina que estava fora da sua terra, exilada, em terra estrangeira, pagã, terra idólatra. Essa menina deu testemunho do Senhor, vivendo várias barreiras, vivendo várias lutas. E Naamã era o símbolo maior do opressor para ela. Ela morava na casa do general, na casa do estrategista, na casa daquele que levava as pessoas a vencerem a guerra. O que aprendemos com essa menina? Aprendemos que o que nos torna cativo, às vezes pode abençoar o outro. Aprendemos que as nossas lutas, depende da forma como passamos por elas, podem ser espetáculo do bem, podem ser bênção na vida de alguém. Na verdade, para mim, crente sofrendo e sorrindo e louvando ao Senhor, é um dos maiores testemunhos que alguém pode ver. A gente diz às pessoas, quando a gente sofre e não se destrói, quando a gente sofre e louva a Deus, a gente diz às pessoas assim: eu acredito na eternidade, isso aqui é passageiro, isso aqui é muito pequeno, isso aqui não me destrói, isso aqui não tira a minha visão de eternidade, isso aqui não tira o meu amor por Deus. O meu Deus é mais importante do que a minha tristeza. Aquela menina, ela absorveu os impactos da vida tão bem, a ponto de conseguir dar testemunho. O seu passado não a aprisionou. Ela não usou as lutas da vida, as lutas do passado, como desculpa para o presente e para o futuro. Ela não falou assim: eu sofri tanto e agora eu não tenho condição de dar testemunho para ninguém. Eu sofri tanto e agora eu não posso confiar em ninguém. As pessoas só se aproximam de mim para me ferir. Ela não fez isso. Ela rompeu com conceitos equivocados. Sabe por quê? Porque ela priorizou o reino e o Deus do reino. E o que ela mais queria era sinalizar a presença desse Deus na vida de Naamã. Amém, meus irmãos? O que você acha dessa menina? O que você faria no lugar dela? Como você trataria alguém como Naamã? Bom, é bem simples. Se a Bíblia de verdade está fazendo diferença na sua vida, você trataria como a Bíblia ensina: amando o inimigo, dando a outra face, caminhando a segunda milha, abençoando aos que te amaldiçoam, dando testemunho do teu Deus àqueles que te ferem. Que essa noite sirva para nós, para duas coisas importantes. Primeiro, a gente aprender com Naamã que não vale a pena esconder as nossas doenças, que não vale a pena fingir que não temos doenças, que não vale a pena dupla identidade, dupla face, que não vale a pena duplicidade. Que essa noite seja uma noite de divisor de águas, onde a gente diga: Senhor, estou aqui na Tua presença, quero fazer de hoje, a partir de hoje, um dia diferente, quero entregar-me totalmente, quero entregar essa doença, o meu pecado, as coisas que não Te agradam ao Senhor, e sair daqui transformado. Mas que a gente aprenda com essa menina a levar amor, Cristo, solidariedade, fé, o tempo todo a todas as pessoas, porque fomos chamados para isso. Vamos participar da ceia daqui a pouco. Talvez, se muitos de nós conseguíssemos ser como essa menina, mais pessoas estariam aqui tomando a ceia conosco, mais pessoas estariam aqui rendidas a Cristo, porque as pessoas, elas querem mais do que palavras. Quero terminar só imaginando com você o que faz um general se mover a terras inimigas, levar dinheiro, carta do rei. A palavra de uma menina? Claro que não. O que move Naamã
é a atitude daquela menina que depois se transformou em palavras. Meus irmãos, que essa noite também seja uma noite que a gente decida ter atitudes de crente, atitudes de cristão, vida santa, vida no altar, vida que adora ao Senhor. Amém, meus irmãos? Queria orar com você. Você pode baixar sua cabeça um pouquinho e refletir sobre tudo o que conversamos essa noite? Eu não sei em quantas coisas e quais delas o Senhor falou ao seu coração. O pastor Fausto Aguiar Vasconcelos, ele diz uma coisa que eu gosto muito: eu prego um sermão que vira milhares de sermões, porque cada um escuta com a sua vida, com seus ouvidos, com seu coração. Ele encontra cada um com as suas lutas. Então eu vou deixar bem aberto hoje. Se o Senhor falou ao seu coração, em alguma das coisas que conversamos aqui, e você entende que tem coisas aí para colocar diante do Senhor, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Amém. 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 Coloque diante do Senhor as coisas que Ele te ensinou. Se foi através da menina, se foi através de Naamã, coloque diante do Senhor. Fique de pé diante dEle e apresente diante dEle o seu coração, a sua vida, a sua oração. E Ele, poderoso que é, assim como esteve com Naamã, estará aqui com você, tocando na sua vida, tocando no seu coração, abençoando você. Amém, amém, amém. Pode continuar ficando de pé. Amém. 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 Glória a Deus. Mas alguém, coloque-se diante do Senhor essa noite. Fale para Ele. Converse com Ele. Apresente-se a Ele. Faça como Naamã, que está o teu Jordão. Fala: Senhor, estou aqui, quero mergulhar no Senhor. Quero viver princípios que eu ouvi aqui essa noite. Quero reafirmar coisas que tenho vivido. Quero te pedir a bênção, ajuda, força para vencer coisas que preciso. Coloque sua vida diante do Senhor essa noite. Nós vamos para a ceia do Senhor daqui a pouco. Se há algum pecado na sua vida que precisa ser vencido, também coloque diante do Senhor. Coloque diante dEle. Obrigado, Senhor, pela linda oportunidade que tivemos de estar diante de Ti. Que privilégio é abrir a Tua palavra e sermos lembrados de quão grandes coisas o Senhor fez, de quão grandes coisas o Senhor quer fazer e de quantas bênçãos o Senhor tem para derramar na vida de cada um de nós. Mas também é bom abrir Tua palavra e perceber quantas coisas precisamos mudar, em quantas questões precisamos nos envolver. Abrir a Tua palavra e confrontá-la com a nossa vida e o nosso coração é um exercício extraordinário. Sempre saímos devedores quando fazemos isso. Por isso, coloco na Tua mão a vida dos meus irmãos e a minha. Estou aqui diante de Ti com os meus irmãos também de pé, pedindo ao Senhor que toque em nossas vidas, que toque em nossos corações, que nos abençoe, que hoje de fato seja um divisor de águas para cada um de nós, e que sejamos capazes de vencer como Naamã o mais profundo dos nossos pecados, as áreas da nossa vida que tem nos trazido derrota, mas que também sejamos capazes de, como aquela menina que não sabemos nem o nome, dar testemunho do Teu amor, que a nossa vida aponte para o Senhor, que a nossa vida reflita aquilo que acreditamos e pregamos. Toca na vida dos meus irmãos, Pai, toca de verdade, toca na minha vida. É o que eu oro e agradeço, no nome de Jesus, amém.